uma casa está em harmonia, o bairro fica em harmonia. O Swami fala isso, né? Quando o bairro está em harmonia, né, a cidade fica em harmonia. E o país também. Então a gente tem visto hoje, né, alguns países que estão se resolvendo lá, não sei, não quero entrar no mérito, mas se um país, né, de todos os países está em desarmonia, né, a gente tem que rezar para que a harmonia se estabeleça. Tá bom? E aí isso acontece também na nossa casa. Se a gente tem uma pessoa da nossa casa que está em desarmonia, a gente também tem que orar a Deus pedindo para que o coração dela se restabeleça na paz. E aí sim a paz vai se restabelecer em todos os sentidos e em todos os aspectos. A organização SAI ele tem esse propósito, né? Aqui nós temos várias, vamos chamar de uma casa, né? Então uma casa tem vários quartos. Então um quarto não pode estar desarrumado e o outro arrumadinho. Todos têm que estar bem arrumadinho, né? Para que a coisa fique bem tranquila e flua naturalmente. Uma casa que tem, né, está desarrumada, a harmonia não vai se estabelecer. Então é responsabilidade de cada um fazer com que isso volte à sua normalidade. Tá bem? Então o propósito do ensinamento de Swami é fazer com que a gente identifique, né, a unidade na diversidade. Significa que cada um é um pensamento diferente e a gente tem que respeitar isso, né? Cada pessoa tem a sua história e a gente tem que respeitar isso, né? E cada indivíduo é uma emanação de Deus e a gente tem que conhecer isso. Se a gente conhece isso, né, as coisas ficam mais fáceis para a gente poder trilhar o caminho do bem. Tá bom? Mas eu vou agora pedir que o pessoal faça um momento musical para que a gente estabeleça a harmonia mental, tá bom? E depois o Vitor ele vai dar sequência na fala dele. Se você está aqui, tem que ficar de forma integral, livre, pensamento livre, com amor, com carinho, né? Para a gente poder sentir esse amor que Swami nos ensina. O Swami está aqui entre nós. Por que ele está aqui entre nós? Ele precisava estar aqui? Claro que não. Mas por outro lado, ele já está aqui. Na verdade, ele nunca saiu daqui. Deus está sempre conosco, nunca vai nos abandonar. A gente é que se distancia dele, né? Nós que nos distanciamos de Deus, mas Deus nunca se distancia de nós. Essa é a proposta da organização SAI, a gente entender isso, tá bom? Então sejam bem-vindos. Por favor, tirem dúvidas se desejarem. Afasta a escuridão do nosso coração e ilumina nosso ser interno. Dai-nos um claro intelecto onde sua verdade possa ser refletida. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvubhuva Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti.
Sairam. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Muito feliz, muito grato por poder estar aqui, por poder estar nessa casa tão abençoada, né? Uma oportunidade, é sempre bom repetir isso, sempre bom te lembrar disso, reforçar a oportunidade, reconhecer a oportunidade que a gente tem de poder estar aqui, na presença de irmãos e irmãs tão maravilhosos. Então temos que reconhecer essa oportunidade e tentar, né, cada segundo, cada minuto da nossa vida, fazer valer a pena, né? Quinta-feira agora foi o advento do nosso querido Mestre e Senhor, no qual inclusive eu ofereço meus pensamentos e palavras, que eu possa ser puramente, simplesmente seu instrumento, que Ele possa falar sobre mim e que possamos todos sentir sua divina presença, possamos todos ser tocados pelo seu divino amor, que possamos levar isso em nossas vidas diariamente. E a gente pensou, né, tem a palestra da Fundação, inclusive eu sou muito grato à Fundação que fez esse convite, né, como o meu pai falou, que o meu pai é o atual presidente, ele, né, disse a importância de estarmos unidos, né, de todos estarmos unidos, que eu vou falar um pouquinho depois, vocês vão ver sobre a organização SAI, que é onde todos nós, né, estamos inseridos, os centros, né, todos juntos. E a gente pensou no tema, né, que falasse sobre Swami, né, e esses 3 atributos foram que ele mesmo, né, declarou que seriam os seus atributos, né, de toda a sua vida, de toda a sua obra. Inclusive a bibliografia dele se chama Satyam Shivam Sundaram, que é verdade, bondade e beleza. E a gente vai ver no decorrer, né, que é impressionante como tudo que Swami fazia, tudo que Swami fez e faz é preenchido, né, realmente por esses 3 atributos. Algumas vezes eu vou conseguir citar, né, outras não vai ser nem necessário, né, de o quanto realmente ele demonstra isso. Bom, e para quem, acredito que a maioria me conheça, né, mas para quem não me conhece, só um pouquinho da minha história, né? Hoje eu estou com 28 anos, mas eu estou desde a barriga da minha mãe, a Luísa, desde a barriga da minha mãe, e o meu pai é esse aqui, Adeildo, que estava falando, que eu estou desde a barriga dela aqui, nessa casa, já frequentando, né, já participando, sentindo essa energia, né, inclusive isso é muito importante, as escrituras sagradas falam isso, todos os mestres citam a importância de, desde a infância, o quanto antes possível você estar conectado a isso, faz toda a diferença, né? Assim como se a mãe tiver, né, frequentar ambientes ruins, de energias, né, não tão boas, aquela criança ela vai acabar pegando isso também, né, um pouco. Então eu nasci, inclusive essa foto é aqui, né, era essa aqui na época, em 95, e essa daqui também é minha irmã, é a Tati, que está aqui. Hoje em dia tem a Nandinha, minha sobrinha, a Thalita, né? Então assim, é uma graça, gente, muito grande, né? Eu costumo dizer que, sinceramente, eu não sei, né, o que eu fiz em vidas passadas para poder nascer numa família assim, né? Uma família porque é difícil, né? Uma família que pratique isso, que vivencie isso. Então assim, eu costumo dizer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, que eu vou levar para o resto da minha vida, eu devo a esses 3 aqui: a meu pai, minha mãe e meu mestre espiritual. Eu fico até emocionado. Isso aqui é uma foto também, né, muito bacana, que é importante a gente lembrar, né, o quanto da gente reconhecer essa importância de estar com pessoas boas, né? Essa foto é muito bacana. A gente tem aqui o nosso querido irmão Alexandre, né, que já deixou esse corpo, mas prestou os serviços que a gente não tem nem como descrever em palavras, né, para essa organização, para a missão de Satya Sai Baba no Brasil, né? Ele foi presidente do conselho, presidente da organização, sua esposa também. Ali tem o Flávio também, o nosso querido irmão, e aqui o Anil Kumar, né? Não sei se todos conhecem, mas a gente também teve essa graça, nessa família teve essa graça de ter a presença
de grandes devotos e de devotos do Brasil todo, né? Sempre que tinha algum congresso, alguma coisa, a nossa casa sempre estava aberta também, né? Sempre está aberta, a gente tenta o máximo possível acolher, né? E a gente teve essa oportunidade maravilhosa, inesquecível, de acolher dois grandes irmãos, que assim foi muito marcante, né? Que foi o Dr. Sarapavan, que trabalhou inclusive no hospital de Swami, e o Anil Kumar, que era o tradutor oficial de Swami, né? Eles eram praticamente amigos, né? Almoçavam juntos, ele e a família. Então assim, você tá... E o interessante, gente, por que eu estou mostrando isso também, né? É a gente reconhecer como que devotos tão, né, com uma importância tão grande na missão, o quanto que eles são humildes, né? Isso é impressionante. A gente, nossa, o Anil Kumar vai vir, vai ficar na nossa casa, né? Você fica... E você vê, nossa, parece que você está lidando com um amigo que você conhece há tantos anos, né? Então assim, isso demonstra de fato, né, como que a gente realmente tem que ser. Bom, então, gente, começando a falar, né, um pouquinho para a gente reverenciar essa data tão importante, né, esse advento do nosso querido mestre, eu trouxe aqui duas falazinhas, né, em que Swami diz, né, sobre a importância e por que o Senhor encarna na Terra, né? Por que ele faz isso? E ele diz: Deus encarna em prol da redenção da humanidade e não por sua própria causa, bondade. Isso tem um detalhe também que é importante, né? Todos nós aqui, a gente é obrigado a assumir um corpo material. Quando a gente deixa esse corpo, a gente vai assumir outro de acordo com o que a gente fez nesse e nos passados, né? Mas Deus não, Ele escolhe: eu vou nascer nessa família, nesse local, nessa data, né? Então tem essa diferença também muito grande. Mas tem um detalhe também, né? Todos nós, né, Swami diz, nos ensina isso, todos nós somos Deus, só que nós não reconhecemos isso ainda, né? Então nosso dever é justamente nos aproximarmos cada vez mais dessa mensagem para que a gente possa tirar esse véu da ilusão. Ele desce ao mundo para anunciar à humanidade sua origem divina e exortar as pessoas a voltar para Deus, seguindo o princípio do amor. Sai Baba, para todos nós que conhecemos, e para quem não conhece também, é o princípio. Só que se me perguntarem, né, qual é o princípio básico de Sai Baba, o que mais Sai Baba fala, mais Sai Baba transmite? É o amor, né? Por isso que ele diz, as pessoas voltarem a Deus seguindo o princípio do amor. Através do amor você pode conseguir qualquer coisa. É esta mensagem que deve ser entendida hoje. O papel do Avatar em conduzir a humanidade a uma vida piedosa através do amor. E esse segundo ponto, gente, é muito importante. Também tudo é importante, né? Mas isso aqui ele falou para demonstrar muito, né, a sua missão e as características da vinda dele, da missão dele. Que ele diz: eu não vim para perturbar ou destruir nenhuma fé, mas para confirmar cada um em sua própria fé, de modo que o cristão se torne um cristão melhor, o muçulmano um muçulmano melhor e o hindu um hindu melhor, né? Então vocês podem até ver, né, esses quadros aqui já demonstram isso também, né? A organização Sai, a mensagem de Sai Baba é universalista, né? Inclusive ele já falou diversas vezes também que não queria nenhum fanatismo, né, com a sua imagem, mas claro, nós devotos, né, que nos identificamos com ele, nós vamos fazer de tudo para oferecer, né? Ele é nosso mestre, é uma forma de expressar nossa gratidão, né, a ele, com tudo que ele nos deu, tanta sabedoria, tantos exemplos. Mas isso aqui é muito importante, gente, né? Inclusive as pessoas perguntam: qual é a sua religião? E Sai Baba diz: responda, a minha religião é a religião do amor, né? E o amor é a base de todas as religiões. E as religiões, as diversas religiões, inclusive, eu sempre gosto de falar isso, elas são mais uma demonstração da misericórdia e do amor de Deus, né? Porque todos os caminhos que levam a Ele, né, todos eles são válidos, todos eles são especiais, e Ele apareceu, não foi à toa, né, em diversos locais, em tempos diferentes, em culturas diferentes. Ele apareceu ali para poder justamente, né, atender aquela necessidade. E aqui também a gente tem no Bhagavad Gita esses dois versos, né, que são muito conhecidos. Capítulo 4 é o verso 7 e 8,
em que o Senhor Krishna, para quem não conhece a Bhagavad Gita, a gente pode considerar assim como se fosse a Bíblia, né, do hinduísmo. O Senhor Krishna, que esteve aqui há 5.000 anos atrás, ele cantou, né, ele falou na batalha de Kurukshetra para o Senhor Arjuna. Esses 2 versos ele explica: sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio apareço. Eu marquei até aquela parte ali que é muito importante. Outro dia estava até a Rosélia falando aqui, eu falei, nossa, realmente, isso aí a gente tem que reforçar muito, né, porque às vezes parece que a religião, né, o Dharma é a ação correta, a retidão. Parece que o Dharma está declinando, né? Mas não é isso, é o que o Senhor Krishna está falando ali. É a prática do Dharma, a prática da retidão. Então o Dharma nunca declina. O que declina é a nossa prática, né, com ele. Então isso é muito importante. E o Senhor vem justamente para nos trazer de volta, para que a gente possa, né, voltar a praticar. E o segundo verso ele diz: para libertar os piedosos, os devotos, e aniquilar os descrentes, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho, milênio após milênio. Isso aqui é importante a gente destacar também, gente, que na época de Krishna, de Rama, Nrisimhadeva, entre outros avatares que tiveram na Terra, eles protegiam os devotos, né, as pessoas piedosas, corretas, e aniquilava os demônios, né, eles matavam os demônios. E é interessante matar, esse matar também é divino, tudo que é de Deus é divino, né? Ele matava o demônio e o demônio se iluminava na hora, né? Então, e Sai Baba diz que o avatar dessa época, né, a gente tem alguns exemplos, o Senhor Buda, o Senhor Jesus, que é um tipo de avatar também, Satya Sai, esse aniquilar os descrentes, aniquilar os demônios, são os nossos demônios internos, né, os nossos inimigos internos, raiva, cobiça, ego, luxúria, gula. É isso que Sai Baba diz, né, que eu venho para que vocês possam aniquilar, ajudar vocês a aniquilar, e só a gente pode aniquilar, tem esse detalhe. Claro, com a graça dele, né, a gente pode aniquilar esses nossos inimigos internos. Bom, gente, então agora já realmente falando, né, sobre a história de Swami. Swami, né, para quem não sabe também, que significa Senhor, é uma forma carinhosa da gente chamar o mestre, né? E a história é muito bacana. Então, assim, eu não vou conseguir contar muito detalhe, né, porque realmente é muito longo. Eu até, inclusive, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a infância de Swami, seu nascimento e toda a história tudo que ele fez, né, quando criança, o livro, o Satyam Shivam Sundaram, o primeiro volume, é justamente, né, esse início da vida dele, e que tem atividades maravilhosas e transcendentais mesmo. Mas assim, só para a gente, né, contextualizar, a mãe de Sai Baba era a mãe Ishwarama, e na época ela já tinha 2 filhas, e ela desejou ter o terceiro filho, né? E a família ficou naquela expectativa, e a sogra de Ishwarama, que era Lakshmama, ela adorava o Senhor Satyanarayana, é uma forma de Deus. Ela adorava o Senhor Satyanarayana. E em determinado período do tempo, ela teve um sonho muito forte, né, assim, vívido, com o Senhor Satyanarayana. Ele apareceu no sonho para ela, e ele disse que ele iria encarnar, ele iria aparecer naquela família. E disse que para avisar as pessoas que iriam começar a acontecer algumas coisas, né, assim, esquisitas, diferentes, mas que era para todo mundo ficar tranquilo, porque era um processo normal. E foi um determinado dia, né, mãe Ishwarama, ela foi tirar a água do poço, nessa fotinha aqui para ilustrar, não sei se todo mundo está conseguindo ver direitinho, mas ela foi tirar a água do poço, e de repente ela viu uma luz azul vindo do céu, né, uma luz muito forte vindo na direção dela, e aquela luz entrou nela, e na hora ela caiu desmaiada, né, de tanta energia. Depois que ela acordou, depois de um tempo, descobriu que ela estava grávida, né?
E Swami Satyanarayana ganhou esse nome, ele ganhou esse nome de Satyanarayana, ele nasceu no dia 23 de novembro de 1926. Isso aqui é só um detalhe também, gente, que pode causar alguma confusão, que acabou que no cartaz da fundação a gente fez a data, vamos dizer assim, ocidental, né, que Swami estaria fazendo 97 anos. Só que pela Índia, né, eles contam que quando o Swami nasce, né, eles já contam desde a barriga, então como é um ano a mais, né, por isso que vocês devem ter visto que tinha um cartaz falando 98, né, então, mas o oficial a gente considera 98, né, que é o que eles nos ensinam. E a partir daí, gente, começou a acontecer uma série de incidentes incomuns, né, principalmente no nascimento dele. Por exemplo, quando ele nasceu, era uma família muito religiosa, né, claro, Satya não iria aparecer numa família qualquer. E esses instrumentos, né, até que alguns que a gente tem aqui, símbolo, mridanga, tabla, no nascimento dele, e os instrumentos estavam produzindo som, eles estavam tocando sozinhos na casa, né, entre diversas outras coisas. Muito interessante. Swami nasceu, né, e começou a sua vida, começou a desempenhar o seu papel, né, e desde pequenininho sempre, né, com atividades muito diferentes do normais, né, como por exemplo, ele desde o princípio ele detestava comida não vegetariana, e ele inclusive se afastava, né, quando esses alimentos eram preparados, né, se estava em qualquer lugar que se preparava esse tipo de comida, ele saía, ele se afastava, inclusive pedia para não fazer isso, né, e nunca comeu. E interessante também que ele era um menininho muito habilidoso, né? Ele ajudava em casa, ele ajudava a mãe, inclusive ele mais velho, ele disse que preparando a comida, ele fazia comida às vezes mais rápido do que a mãe com as duas filhas juntas, né? Ele sempre muito habilidoso, muito hábil, muito agitado, né? E ele sempre também ficava longe, né, de lugares onde os porcos, carneiros, gado, né, em geral, peixe, galinhas, eram mortos e torturados, né, para consumo, já nos mostrando a importância disso. Então ele sempre corria, né, inclusive algumas vezes, quando alguém ia pegar algum bichinho para matar, para comida, ele inclusive às vezes abraçava, ele corria e abraçava o bichinho, né, tentando proteger o animalzinho. E as pessoas ficavam muito irritadas também com o Sai Baba, né, algumas coisas que ele fazia, mas era instintivo dele, né? E a partir dessas atitudes, os vizinhos, né, as pessoas, os familiares, vizinhos, amigos, começaram a chamá-lo de Brahma Gyani, o conhecedor de Brahma, de Deus, né, justamente por causa desse tipo de aversão, essas atividades ruins, negativas, né, e por todo o amor que ele demonstrava pela criação. Swami também, ele raramente retaliava, né, ou ele reclamava quando era maltratado pelos colegas, né? Ele, em tudo na vida, ele não se importava, parecia que não era nem com ele, né? As informações chegavam até seus pais por colegas, mas nunca por Satya, né? Ele nunca chegava em casa, igual qualquer criança chega, o meu amiguinho me importunou. Não, então isso para ele não era nada, né? Aquelas briguinhas de escola, ele não sentia o menor desconforto, né, sofrimento com o que quer que fosse. E outra coisa interessante que as pessoas observaram é que ele nunca usava subterfúgios que qualquer criança faz, né? Vou fazer uma gracinha para conseguir tal coisa. Ele parecia como se fosse, em alguns momentos, né, um adulto no corpinho de uma criança, né? Sempre muito maduro, né? Nunca emitia, não falava nenhuma mentira também, né? Sempre uma criança muito correta e verdadeira. Outra coisa, gente, que irritava muito a família de Satya é que sempre que aparecia um mendigo, né, na porta dele pedindo esmolas, ele parava de brincar ou qualquer coisa que ele estivesse fazendo e corria para pegar a comida de casa, né, os alimentos preparados ou grãos para doar pro mendigo. E a família começou a ficar muito irritada com isso, né, porque principalmente na Índia, né, a gente sabe, quem conhece, tem muita população assim de rua, muitas pessoas que passam fome,
E um dia a mãe Chorama ficou tão estressada que ela falou: olha, você pode até dar comida para eles, mas você vai ter que passar fome, você vai ter que dar a sua. Não tem como você pegar a comida de todo mundo para dar para cada um que aparece aqui. Então você vai ter que dar a sua comida. A partir de agora, se você quiser, vai ser assim. Mas ele, né, sempre em equilíbrio, sempre tudo bem. E continuou acontecendo. E ele continuou fazendo, né? Mais uma vez, isso demonstra, né, a sua Shivan, sua bondade, né? Desde pequeno, desde a infância, um coração derretido, né, de amor. E ele dava comida e a mãe proibia ele de comer a parte dele. E isso aconteceu algumas vezes e ela começou a achar estranho. Falou: ué, mas que pode esse menino? E ela ficava vigiando e ele não comia. E aí ela, né, pressionou ele: como é que você faz isso? Como é que pode? Você não está se alimentando, você dá tudo que é seu para os outros quando alguém aparece aqui. Ele falou: não, mas eu estou alimentado, eu estou alimentado. Ela: mas como? Aí, inclusive, ele deu a mãozinha para ela cheirar, né? Porque na Índia você tem o costume de comer com a mão. E a mãozinha dele realmente estava com um cheiro fortíssimo de comida, como se ele tivesse acabado de fazer uma refeição, mas não tinha feito. Então, gente, a partir de todos esses acontecimentos, né, Sai Baba, ele começou a ser chamado de o pequeno guru, né, entre os amigos e vizinhos também. Por exemplo, teve mais uma vez demonstrando sua bondade enorme, um alfaiate foi até a escola e fazer camisas, né, para as criancinhas. E ele falou para essas crianças escolherem os tecidozinhos para ele fazer a camisa, né, ou a peça de roupa. E todo mundo escolhendo, Sai Baba paradinho. E ele falou: ué, meu filho, você não vai escolher? Ele: não, deixa todo mundo escolher. Depois que todo mundo escolher, se sobrar alguma coisa para mim, tá bom. O que sobrar, tá bom, né? Então sempre com a bondade, né? Qual a criança que faria isso? E outro detalhe também, Swami, ele era muito, né, quando criança, desde criança, né, era contra todos os esportes e jogos que causassem qualquer dor, né, ou crueldade, né, como brigas de galo, armadilhas para animais, para capturar animais, né, ele era contra tudo isso. Teve até uma passagenzinha muito bacana em que tinha alguns vizinhos que estavam andando com um carro de bois, carregando várias coisas, né, até trouxe uma imagenzinha para ilustrar. Os vizinhos andando com os carros de boi, carregado de coisa, e eles iam passar por um rio. E aí Sai Baba ficou assim, desesperado, chamou eles, falou: pelo amor de Deus, pelo menos quando for passar no rio, vocês saem de cima do carro, o boi já está carregando o maior peso, então vocês saem de cima do carro para pelo menos aliviar um pouquinho para eles, né? E assim eles fizeram. Sai Baba também, gente, para quem lê, né, acompanha, sabe, né, que ele sempre foi muito crítico em relação a cinema e formas de arte, né, de um modo geral, mal utilizadas, né? Não é o cinema em si, não é a arte em si, mas ele diz que a maioria das vezes elas são utilizadas de forma ruim, né? Inclusive, na época, foi instalado, né, pela primeira vez, se não me engano, na aldeia que eles moravam, uma tenda enorme com um cinema, né? E aí as pessoas ficaram, você imagina, cinema naquela época, né, década de 20, 30, as pessoas ficaram desesperadas, eram filas enormes, né? Era a maior, poxa, era incrível, né, você poder ver um cinema nessa época. E o avô dele falou, né, chamou ele: criancinha, vamos lá, meu filho, vamos lá assistir um filme, vou levar você, todo mundo. E ele bateu o pé que ele não queria ir, ele não iria, ele não queria ir. Aí indagou ele: mas por quê? E ele falou: não, porque esses filmes mostram, sempre, né, favorecem o vilão, é sempre o vilão se dando bem, né, sempre, ou eles satirizam, né, o divino, colocam o divino como bobeira, então eu não quero ver esses filmes. E aí, desde pequeno e até, né, a sua vida inteira, ele falou isso, nos alertou sobre isso, né, e realmente a gente pode observar como que tem tantos filmes, né, séries, que quando você percebe, você já está até torcendo pelo vilão, né, pelo que está errado. E é sutil isso, mas é verdade. Bom, gente, e em 8 de março de 1940, a partir daqui, tudo começa a tomar um rumo diferente, né? Em 1940, em 8 de março, Sathya Sai tinha 14 anos e ele sofreu uma grave picada no pé
de um grande escorpião negro. E as pessoas ficaram muito desesperadas, porque na época, né, e naquela região, você ser picado por um escorpião negro, praticamente ninguém sobrevivia, né? Era um veneno muito forte. Então você imagina por isso para uma criança, né? E a partir daí, realmente, Sai Baba ele caiu inconsciente, ele ficou rígido, né? Não falava, sua respiração estava fraca. As pessoas ficaram assim muito desesperadas e começaram a tentar, né, fazer de tudo para que ele pudesse voltar a agir, né, voltar à normalidade. Né, uma das coisas que o pessoal fez, né, eles tiveram várias coisas, né, a gente não vou detalhar tudo porque foi um período longo, né, foi uma parte muito complicada porque ele sofreu muito, né, ele passou meses nesse estado assim inconsciente, não falava coisa com coisa, não se alimentava direito. E uma das coisas que tentaram fazer, né, dentre várias, eles fizeram um puja, né? As pessoas acharam muito que ele estava inconsciente, mas tinha algumas coisas que ele estava consciente até demais, né? Que teve essa história que o pessoal foi fazer um puja, né? A família dele foi para o alto de uma montanha, eles foram fazer um puja e estavam fazendo um puja lá, e Sai Baba aqui na casa dele, né? Meio assim inconsciente, e do nada Sai Baba gritou assim: o coco se partiu em 3 pedaços. Aí todo mundo, ninguém entendeu nada, né? Não é como assim? Coco se partiu em 3 pedaços? Que coco? Beleza, aí passou, o pessoal até esqueceu, aí volta né, as pessoas, a família que estava lá fazendo esse puja, né, essa adoração nesse templo no alto dessa montanha, e eles trouxeram as parafernálias, né, de tudo que eles usaram na adoração, e uma das coisas que eles estavam na mão era um coco partido em 3 pedaços. Né? E é interessante que o coco, normalmente, quando você quebra, você parte ele em 2 só, né? E dessa vez ele se partiu em 3. Então as pessoas ali começaram a ver que realmente tem alguma coisa muito estranha aqui, muito diferente, né? E a partir daí, gente, todo esse processo, ele começou a falar um pouquinho mais, né? E começou a manifestar, né, algumas coisas. Ele começou a falar, por exemplo, começou a revelar que ele realmente estava além do mundo e seus prazeres, que não poderia ser afetado por nenhum veneno, seja de escorpião, seja de pessoa, seja o que for, nenhum poderia ser afetado por nenhum veneno, nem pelo mundo material, o mundo objetivo, né? E dentro desse período, ele continuava sem comer direito, sem falar direito, ele cantava, às vezes recitava versos em sânscrito que ele nunca poderia nem ter lido, né, de escrituras sagradas, e passou dias e dias nesse estado, né? Até que chegou um momento que é muito importante, muito reverenciado, né, por todos nós. Foi em 20 de outubro de 1940, quando ele falou, né, para algumas pessoas que estavam com ele, isso com 14 anos, né, ele disse: não sou mais o seu Satya. Sabe, porque o nome dele era Satya Narayana, né? Eu sou o Sai Baba. E uma das pessoas todo mundo estava um pouco estressado com aquilo, né? Porque passou meses, isso começou em março, em outubro isso aqui aconteceu. E uma pessoa ficou revoltada e falou assim: se você realmente é Sai Baba, dê-nos alguma prova agora. E aí ele pegou, tinha um potezinho com umas pétalas, né, de flores, essas florezinhas que caem aqui, né? Ele pegou e ele começou a jogar essas flores assim no chão. E conforme as pétalas, as florezinhas iam caindo, elas formaram no chão a palavra Sai Baba. E nesse momento, todo mundo que presenciou isso já caiu aos pés dele, né? E viram que realmente ele tinha razão no que falava, tudo que ele falava. E também foi nesse momento que ele cantou o seu primeiro bhajan, né? Mana Sabhajarei Guru Charanan Dustarabhava Sagara Taranam. Medite em sua mente sobre os pés do Guru. Isso o fará cruzar o difícil oceano de Sansara, a ilusão da vida e da morte, né? O oceano de Sansara, o ciclo de nascimentos e mortes. Aí eu queria aproveitar, né, e que a gente também pudesse, juntos aqui, eu puxo e vocês repetem rapidamente, mas para a gente poder sentir, né, esse bhajan tão maravilhoso que Sai Baba fez. Então eu puxo e vocês repetem.
Manasa Bhajare Guru Charanam. Manasa Bhajare Guru Charanam. Dustara Bhava Sagara Taranam. Dustara Bhava Sagara Taranam. Guru Maharaj, Guru Jai Jai. Guru Maharaj, Guru Jai Jai. Sainata Sadguru Jai Jai. Sainata Sadguru Jai Jai. Satya Sainata Sadguru Jai Jai. Satya Sainata Sadguru Jai Jai. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Aruna Shiva. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Aruna Shiva. Omkaram Baba, Omkaram Baba, Omkaram Baba, Om Namo Baba. Omkaram Baba, Omkaram Baba, Omkaram Baba, Om Namo Baba. Omkaram Baba, Omkaram Baba, Omkaram Baba, Om Namo Baba. Omkaram Baba, Omkaram Baba, Omkaram Baba, Om Namo Baba. Manasa Bhajare Guru Charanam. Dustara Bhava Sagara Taranam. Então, que possamos, né, colocar nossa mente cada vez mais aos pés de lótus de nosso Mestre, que é o nosso maior refúgio. Bom, gente, então eu peguei um pouco, né, dessa parte da infância de Swami, que é muito importante, e agora dando um salto, né, eu queria só realmente falar um pouquinho sobre o hospital que ele deixou, que ele construiu, e as universidades, né, que eram duas coisas que Swami sempre reforçou muito a importância de servir à humanidade. Inclusive, vocês vão ver a logo do hospital, é muito bonita, né? Ela fala sobre isso também. Então, o hospital foi construído em 1991, é o primeiro hospital de super especialidades na Índia, por meio de tecnologia médica de última geração e totalmente gratuito a todos os pacientes, né? Inclusive, é reconhecido, né, na Índia toda, até fora dela. É muito falado, tem até pessoas que viajam, né, de fora para poder se tratar lá determinadas coisas. Então, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe aqui uns dados, né? É um hospital com 300 leitos, 14 salas de cirurgia, 5 alas de internação, emergência 24 horas, cardiologia, cardiotorácica e vascular, urologia, oftalmologia, cirurgia plástica, ortopedia, gastroenterologia e serviços laboratoriais e imagens médicas. Então, esse hospital foi uma revolução muito grande, né, gente? Porque na época ali, você naquele local, você ter as pessoas poderem ter acesso a um tratamento desse nível, né, com tudo de alto padrão, né, foi algo assim incrível e realmente um milagre. E eu trouxe aqui, assim, primeiro
a logo, né, do hospital, que é muito bonita, tem o símbolo do Sarva Dharma, da organização, a cruz vermelha, né, e escrito dentro, Instituto Sri Satya Sai de Ciências Médicas Superiores, e embaixo, serviço ao homem é serviço a Deus. Então veja, né, as pessoas andam com crachá, com esses dizeres, é algo muito bonito. Eu acho que é uma inspiração, né, se a gente parar para pensar, poxa, se todo hospital, se tudo, né, tivesse esse espírito imbuído, acho que é isso que Swami quis dizer para a gente, né, se tudo que a gente, todas as empresas, né, tudo que a gente fizer, né, eu tento sempre pensar isso, meu pai sempre me ensinou isso também, você está na sua empresa, você está trabalhando, você faz isso oferecendo a Deus, né, não é para o meu patrão que eu estou fazendo, você tem que pensar isso como um serviço, e realmente é, né, todas as empresas, elas estão prestando um serviço para alguém, seja a padaria, seja o restaurante, o hospital, uma fábrica, né? A gente está prestando, e esse tem que ser o nosso espírito, de prestar o serviço à humanidade. Que serviço à humanidade é serviço a Deus. Então eu trouxe só algumas fotos, né, só para a gente, acho que a maioria conhece, né, mas é sempre bom ver. Essa é a entrada do hospital. Isso é uma sala de cirurgia, né? Essa foto muito bacana também, porque tudo dentro do hospital também, né, é foto de Sai Baba, foto de avatares, né? Então você imagina você trabalhar num local desse. Aí quando o Swami visitou, né, o hospital, visitando as alas, abençoando os pacientes. A equipe médica, né, toda a equipe de enfermeiros, pessoal da saúde recebendo, né, Sai Baba ele sempre visitava, né, o local, ele sempre estava presente. Essa foto aqui é dentro, né, o salão lá dentro. Eu tive também a oportunidade, eu vou até falar um pouquinho aqui, eu tive a oportunidade de visitar, né, em 2009, quando fui à Índia. Essa foto é dos dias de agora, né? Ela é bem recente. É muito lindo, gente, muito lindo. Você tem as fotos ali de Sai Baba, né, a cruz. Aqui é uma deidade de Ganesha, muito linda. Essa é uma foto também de funcionários, né, na frente do hospital, de alguns devotos. E eu trouxe também, só para a gente ver, né, os 4 campos que Sai Baba criou, né, campos foi um Instituto Sri Satya Sai de Ensino Superior. Né, esse aqui é o que fica em Prashant Nilayan, né, onde ele viveu, em Puttaparthi. Esse campus oferece programas de pós-graduação, de graduação, de pós-graduação profissional, de MBA, de pesquisa, de PhD. Né, esse campus foi criado em 1980 e foi o primeiro, né, de todos. O campus de Anantapur, né, localizado na cidade de Anantapur, em Andhra Pradesh, né, também oferece graduação, pós-graduação, profissional também, MBA, pesquisa, PhD. O campus de Brindavan, né, localizado em Kadugod, em Whitefield, né, onde Sai Baba também sempre estava muito presente, também oferece programas de graduação e pesquisa em PhD. Esse localizado em Mudenahari, em Karnataka, oferece também programas de graduação e pós-graduação. Então, assim, eu trouxe só para a gente, que só me deu muito esses exemplos, né, de serviço na prática, né? Não era algo só falado, né? Ele falou e demonstrou realmente como que deixou isso tudo para a gente, né, esse legado para que a gente continuasse. E aí eu queria, gente, falar um pouquinho, né, sobre a organização internacional Sri Satya Sai, né, que eu vejo assim, de tudo, né, o maior legado. O hospital é importante, universidade, nós temos a escolinha aqui de Vila Isabel, não podemos esquecer, né, está tão próximo da gente, né, onde tem crianças ali há mais de 20 anos funcionando direto, né, é um desafio, é uma escola reconhecida pelo MEC, inclusive. 28 anos, gente, obrigado, quase 30, então, né? Mas assim, eu acho que de tudo, que o mais importante que Swami nos deixou é essa organização, né, que leva seu nome.
porque através dela a gente tem diversas oportunidades de estar conectado a Ele e ao Divino, né? É uma organização espiritual de serviço ao próximo e sem fins lucrativos, né? Isso é muito importante, Sai Baba deixou isso muito claro também, a gente não pedir dinheiro para nada. Claro que as coisas têm que acontecer, né? E aí as pessoas mais próximas se reúnem, né? E com a graça dele tudo acontece, e atua em 126 países ao redor do mundo, né? É um movimento espiritual global que promove a prática de valores humanos, né? Aqueles que estão ali no símbolo de verdade, retidão, paz, amor e não violência, né? E eu acho muito interessante porque oferece diversas oportunidades para pessoas que têm diversos gostos, né? Na organização SAI a gente tem, por exemplo, muitas atividades de serviço, né? O meu pai mesmo costuma brincar, poxa, eu prefiro trabalhar, eu gosto mais de trabalhar do que de cantar, né? E cada um tem um gosto, né? E a organização SAI eu acho interessante porque é um leque enorme, onde cada um pode desenvolver ali o que mais gosta, né? Então, atividades de serviço, atividades de devoção, né? Onde muito bem desempenhada nos centros SAI, como é aqui, né? Essa casa em que estamos agora, todo domingo, 10h30 da manhã, né? Há muitos e muitos e muitos anos. Atividades de educação, né? Tem as escolas e também a educação espiritual, né? Que as crianças participam, eu inclusive participei, sou extremamente grato, né? Aqui também no Centro SAI, essas atividades de educação para as crianças. Então cada um, né? Que eu me identifico mais com isso, então a organização SAI, ela te dá essa possibilidade de você trabalhar, de você se conectar a Deus, né? Com o que você mais gosta. É uma organização multifé, que atrai pessoas de todos os setores e religiões, né? Aquela mensagem de Sai Baba primeiro, que a gente comentou, né? A importância de cada um. Você pode estar na organização SAI, você não precisa, né? Eu me identifico muito com o catolicismo a vida inteira. Perfeito, né? É o que o Swami diz, seja um bom católico, né? Não tem que mudar nada, está tudo perfeito, só você, né? O que tem que mudar são as nossas atitudes, né? O nosso coração. A organização SAI opera 3 escolas no Brasil e várias no mundo, para mostrar como que os valores humanos podem ser incorporados em currículo padrão para promover o desenvolvimento do caráter, né? Sai Baba também, ele é até conhecido, muito chamado como educador, porque ele acreditava, né? Acredita muito nisso, na importância da educação, né? A educação com caráter, né? Com espiritualidade, ela promove isso nas pessoas. E aqui eu trouxe algumas pequenas frases de Swami para a gente poder refletir, que eu acho que são muito profundas e que ele aborda sobre essa organização, que ele diz: não há espaço aqui para fingir incapacidade, para rivalidades pessoais, nem para o vírus da vaidade ou da inveja. Estas são associações de aspirantes, afirmou Baba. Prestem atenção às suas obrigações e responsabilidades. Não se contaminem com afiliações de casta, nem com preconceitos pessoais ou predileções políticas. Aqui, como em qualquer grupo, a gente vai estar com pessoas que pensam completamente diferente da gente, né? Mas a base tem que ser o amor. Se a base for o amor, né, o que é o importante, a gente reconhecer isso, a gente vai enfrentar tudo isso. Isso não vai incomodar a gente. Isso não pode acontecer. Eu posso vê-los por inteiro, onde quer que estejam. Não se orgulhem, nem ridicularizem as pessoas. Curvem-se para que possam levantar a carga e colocá-la em seus ombros. Sirvam de exemplo e inspiração. Prossigam a fim de que possam conduzir buscadores até o coração de Deus. Sejam humildes, cordiais com todos. A devoção não deve ser alardeada. Não termina com a aquisição de um crachá que enfeita a camisa. É um ganho secreto, uma bênção preciosa. Então, muito profundo, né? Muito profundo. E eu vejo muito como que a espiritualidade, né, a gente pode e deve encaixar ela na prática do dia a dia. Eu costumo pensar muito isso. Poxa, eu não me vejo, né, sem vida espiritual. Eu acho que, poxa, seria... Na minha opinião, né, é um vazio muito grande você viver achando que é só aquilo ali, né, e quando acabar, acabou tudo. Então,
estar aqui, né, estar nessa época com essa consciência, a gente tem que valorizar isso, tem que aproveitar. Bom, gente, e aí eu trouxe algumas historinhas que eu acho assim, né, de todas que muitos devotos conhecem, comentam, mas eu peguei umas assim que eu acho muito impressionantes, em que Swami demonstra toda a sua bondade, né, a verdade e a beleza dele, né? E esse senhor aqui é o Joel Riordan. Ele era um produtor, diretor de Hollywood, né? E foi muito interessante a história que aconteceu com ele e com a família dele, porque a esposa dele e a sogra dele eram devotas de Swami, né? E praticamente todo ano iam para a Índia, e ele ficava assim encasquetado com aquilo. Gente, mas que isso, né? Esse senhor com esse cabelo, e vocês, né, lendo o livro e seguindo essa mensagem. Ele ficava assim, e elas contavam muitas histórias, né, de tudo que acontecia, e ele ficava, não é possível. E aquilo mexeu tanto com ele, mas ele era também um homem sério. Ele falou, não, eu não vou ficar aqui ridicularizando, nem falando isso e aquilo, sem antes, né, ver pessoalmente. Eu tenho que ver para poder confirmar isso, né? Ele ficou estarrecido com tudo aquilo. E aí ele ia viajar para a Índia, né? Ele decidiu ir com elas para visitar a Swami. E ele, num almoço, perto de ir para Shanti, né, para a Índia, ele estava conversando com um colega dele, e ele falou, olha, eu vou ver aquele personagem, eu vou lá ver aquele personagem, né, ver o que ele realmente, o que ele tem a dizer, né, como é que é isso, que elas tanto não param de falar dele, né? Então eu vou lá ver o que esse personagem tem a... Ele chamava Swami de personagem, né? Como se ele falou, esse cara está desempenhando um papel, um teatro, né? um personagem. E aí o amigo dele, por acaso, conhecia, né, Sai Baba, conhecia esses milagres todos, né, que Swami sempre fez. E ele falou assim, ô Joel, por que você não pede alguma coisa para ele? Já que você vai lá, pede alguma coisa, cara. Aí você vê. E aí na hora deu um estalo na cabeça dele. Ele falou, realmente, o que eu posso pedir? Um negócio assim bem... Aí ele pensou, pô, um arco-íris. Eu vou pedir um arco-íris, né? E ficou com aquilo na cabeça. Então ele foi para a Índia, né? Ele, a esposa e a sogra, que já eram devotas. E em determinado momento da viagem, eles estavam se conhecendo ali, né, para Shanti, e eles foram para o alto de uma montanha, né, eles estavam lá conversando. E em determinado momento, gente, é mais ou menos essa imagem aqui, né? Eles estavam numa montanha e do nada ele viu assim muito próximo, né? Riscou um arco-íris não dava para ver de onde estava o início, né? O arco-íris riscou assim para o céu e ficou poucos minutos, né? Foi algo assim bem rápido, né? Poucos segundos, vamos dizer, mas todo mundo viu ali e beleza, passou o arco-íris, né? Ele já ficou meio assim, né? Falou, poxa, arco-íris assim tão perto, né? Um negócio tão claro aqui assim, né? Normalmente você vê assim de longe, mas beleza. Aí ele, então vamos lá, seguir a viagem. E aí eles foram chamados para uma entrevista, né, com o Swami. Eles foram chamados para uma entrevista. E assim que eles entraram na sala, a primeira coisa, eles estavam entrando ainda, né? Nem sentaram. O Satyasai, né, Swami olhou para ele e falou, e aí, personagem, gostou do seu arco-íris? Aí o pessoal sentou, né, ele sentou, aí foi só isso, né, Swami falou só isso, e começou a entrevista, né. Não tive a oportunidade de participar de uma entrevista, mas eu acho que deve ser algo assim incrível. A minha irmã, Tati, a Ilô, muitas pessoas que estão aqui, acho que tiveram essa oportunidade, Dudu, meu cunhado. E ele continuou ali a entrevista e o Joel, ele parecia que estava em outro mundo. Ele falou, não é possível, né? Não tem alguma explicação isso, não é possível. Ele falou, eu sei que existe hipnose, então ele deve ter me hipnotizado, né? Ele me hipnotizou e eu vi aquele negócio lá, achei que era um arco-íris. E eu sei também que existe telepatia, então quando eu entrei aqui, ele deve ter, né, lido o meu pensamento. Bom, até aí até vai. Mas a mente dele, gente, ele diz isso, né, que a mente dele ficou tão perturbada, né, ele não prestou atenção em nada que estava acontecendo na entrevista. Ele falou que a mente dele ficou como se fosse um rato, assim, numa sala, né, desesperado. E aí veio um estalo assim, eu vou pedir
uma fruta. Eu vou pedir uma fruta, que eu sei que não deve ter por aqui, nem por perto, não sei nem se tem aqui nessa região. E ele pensou isso, eu vou pedir um figo. Eu vou pedir um figo. E ficou com isso na cabeça, né? Ficou com isso na cabeça e a entrevista rolando. E aí, de repente, Swami ficou em silêncio. Ficou assim, uns 20 segundos em silêncio. E aí, eu não sei para quem já viu, né, aquele movimento que ele faz com a mão, né, quando ele vai materializar algum objeto, ele fez um movimento e tirou um figo. Olhou para ele e deu o figo para ele. Não falou nada. Aí, não precisa falar mais nada, né? O Joel saiu dali, assim que ele saiu, ele foi comer o figo, e ele falou, ele nunca comeu uma fruta tão fresca. Ele falou, gente, é como se tivessem acabado de tirar do pé esse figo. Né? E a partir daí, né, claro, né, se tornou um devoto de Swami, né, e começou a seguir. O mais importante, gente, a gente lembrar, até uma vez o Betinho falou isso, me tocou muito, e que Swami, tudo isso que Swami fazia, né, era com a importância de nos atrair, né, para a mensagem principal. Né? Não é isso que ele falou isso, né? Isso é supérfluo, isso não é o mais importante nesses objetos materiais. Então ele fazia isso para atrair as pessoas para a verdadeira mensagem, né, que é levar essa vida espiritual, essa vida de amor. E aqui mais uma frase para a gente refletir, né, ele falando sobre a organização. As organizações SAI deveriam tentar reduzir e remover as dificuldades e obstáculos no caminho do progresso espiritual. Seus membros devem ser enobrecidos pela tolerância, veracidade e compaixão, além de estarem saturados de amor por todos. Né? Isso aqui eu achei muito forte, né? Saturados de amor. Quem negligenciar os pais e permitir que fiquem abandonados na pobreza ou em sofrimento, não merece ser um membro. Transmitam a mensagem de autorrealização através do sadhana de serviço entre as mulheres, os jovens e as crianças. Né? Sai Baba também ele sempre reforçou muito, né, essa ideia de servir aos pais. Né? A gente não pode abandonar os pais. Né? Ele sempre nos mostrou a importância que os pais têm para a gente. Né? E ele fala que independente se seu pai, sua mãe, né, já fez coisas que te desagradaram, é nosso dever servi-los, né, e dar o melhor para eles, que foi o que eles fizeram conosco a vida toda. Né? Essa historinha aqui também, gente, é uma que me tocou muito, né, que demonstra como que a gente tem que ter fé, né, em Swami, fé no nosso mestre, e seja o seu mestre qual for, né, você pode transmitir qualquer história aqui, né, para o seu mestre de preferência, para a sua forma divina de preferência. E essa história aqui ela é muito bonita também. Quem contou ela foi o Dr. Narendra Nath Reddy, que é o atual presidente da organização internacional. Né? E ele contou, essa história aconteceu com a família dele, ele conta que o pai dele, a família toda dele era devota de Swami. E o pai dele, certa vez, teve um ataque, né, como se fosse um infarto, muito forte. Ele foi parar, ele falou que graças a Deus, assim, estava perto do hospital, senão ele falou que nem chegaria no hospital, foi algo muito forte. Chegou no hospital rápido, eles conseguiram ser atendidos, né, e aí começou aquela ansiedade, né, acho que foi para a sala de cirurgia, aí fica naquilo, vai e volta, né. E nesse período no hospital, em que ele ficou muito mal, a esposa dele, a mãe do Dr. Ed, ela pegou e foi para um quartinho que tinha lá no hospital. Daí ela tinha uma fotinha dos pés de Baba que ela guardava com ela, e ela ficou ali em constante oração, né, quase que 24 horas, assim, o máximo do tempo possível concentrada nos pés de Swami, né, mentalizando os pés dele, focando os pés dele, né, agarrando os pés dele.
E a meditação dela era essa, né, que protegesse o marido dela, né, que tirasse o marido dela daquela situação. Ela ficou em toda aquela concentração, sempre direcionada aos pés de Swami. E aí o tempo passou e realmente ele foi, né, ele teve uma melhora, né, uma melhora muito considerada para o caso que ele estava, né, foi uma melhora impressionante. E aí, beleza, deu tudo certo, ele conseguiu, né, sair do hospital, né, ficou ali tranquilo, saudável. E aí, na mesma hora, a primeira coisa que eles queriam fazer era ir à Índia, né? Eles moravam nos Estados Unidos, eles queriam a Índia para, de qualquer jeito, para o quanto antes poder agradecer a Swami, né, pessoalmente. E eles foram, né, na primeira oportunidade, eles foram à Índia e entraram, foram, né, uma entrevista, eles entraram na entrevista com Sai Baba. E Swami, como sempre, nessas tiradas dele. E aí eles começaram a primeira oportunidade que eles tiveram, começaram a agradecer, né, Swami, poxa, você salvou o meu pai, o Dr. Ed falou, né, você salvou meu pai, você tirou ele dessa, muito obrigado, né, agradecendo. E Swami só respondeu para ele, Ed, da forma que a sua mãe agarrou meus pés naquela sala no hospital, não tinha como eu não atender a vocês. Né? Ela segurou meus pés com tanta força que eu não... E aí o pessoal, né, todo mundo que estava ali se derreteu com essa... Então a onisciência, né, de Satya Sai, né, sempre permeando a tudo, né, e a gente vê isso na nossa vida. Bom, gente, então mais uma, se não me engano, a última mensagenzinha aqui para a gente poder refletir também. Eu sei que vocês têm o entusiasmo necessário para levar adiante a minha mensagem ao povo deste país e dos outros países. Mas deixem-me lembrá-los de que a melhor e única maneira de se ter sucesso no que desejam fazer é traduzir a mensagem em suas próprias vidas. Então vejam, isso aqui é muito importante, né? Sai Baba diz, a melhor e única maneira da gente levar a sua mensagem é a gente vivendo essa mensagem. Seus pensamentos, palavras e ações, né, sempre a coerência que Swami nos chama a atenção, que nós devemos ter, a coerência entre pensamento, palavra e ação, devem estar saturados com a mensagem. Então, ela se propagará sem esforço e de modo eficiente, transformando a face do mundo, né? Então vejam, ela se propagará sem esforço. Então a gente às vezes, né, quer convencer as pessoas, né? A gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer chamar as pessoas para estarem aqui ou para estarem conectadas, né, com a mensagem espiritual. E aqui ele diz que a melhor e única maneira, então não adianta a gente ficar pregando, né, a gente falar algo que a gente não pratica. Então a gente tem que tentar o máximo possível vivenciar a mensagem do Mestre. E ele diz, ela se propagará sem esforço e vai transformar a face do mundo, né? Tem aquela frase do Gandhi que ele diz, né, seja a transformação que você quer ver no mundo. É a mesma coisa, né? Se a gente quer ver paz, a gente quer ver harmonia, felicidade, a gente tem que ser isso, né? A gente não pode só desejar ou só fazer oração, isso tudo é importante, né? O caminho, a gente está no caminho, mas o importante é esse esforço que a gente tem que ter para vivenciar isso, muito mais do que falar. Bom, gente, essa historinha aqui também é muito bacana, né? O Machado, botei esse título, Machado abençoado por Swami, aconteceu com um devoto chamado Bill Aitken, né? O Bill Aitken, ele adorava fazer escalações, né? Ele fazia muitas viagens e ele ia fazer uma escalação, uma expedição aos Himalaias, né? Himalaia, que todo mundo conhece, acredito, na Índia, né? É muito famoso. E ele estava em Prashant, né? Ele foi visitar Swami, ele, sua amiga, alguns amigos que também iam fazer, né? E a amiga dele deu a ideia dele levar os instrumentos dele dessa atividade para que Swami pudesse abençoar, né? Ele falou, boa ideia, vou fazer isso, porque essa expedição aos Himalaias, ela era muito difícil. E assim ele fez, ele levou, né, o seu machadinho, né, aquele de gelo, né, entre outros itens. E aí uma das coisas que ele pensou na entrevista, né, com Sai Baba,
ele pensou assim: eu vou pedir para o Senhor me abençoar esse machado aqui. Ele ficou com isso na cabeça. Ele queria que o Senhor me abençoasse o machadinho dele. E aí o Senhor me ficou perguntando, né, sobre o que ele ia fazer. Ele explicou essa expedição e tudo mais. E aí Sai Baba pegou o machado dele, e ele fez um negócio assim que ninguém entendeu muito, né, o que ele estava fazendo. Ele pegou o machadinho dele e começou assim, na ponta do machado, ele começou a esfregar com a mão. A pontinha do machado, e nisso que ele esfregou, começou a produzir vibute, né? E ele ficou fazendo ali como se fosse uma massagenzinha na ponta do machado. E aí, só me devolveu para ele: você será bem sucedido. Só isso, né? E abençoou ele. E assim o Bill seguiu para a sua expedição, né, aos Himalaias, e começou lá a sua viagem, começou a escalação, né? Ele tinha ajuda até de 2 pessoas experientes, né, pessoas que moravam ali. E por estar com essas 2 pessoas, era um lugar também que praticamente você não conseguia usar corda, né? Ele tinha que se virar, para quem quisesse fazer, tinha que dar o jeito de usar o machadinho, a mão, enfim, tinha que dar o jeito para escalar. E aí, gente, em determinado momento, né, ele chegou numa parte assim, vamos dizer, mais difícil, né? Ele começou a ficar preocupado, porque o negócio estava assim, esquisito, né? E teve uma hora que ele fincou o machado, né, na pedra. Só que o machado, na hora que ele fincou, ele deu uma escorregada, né? E ele estava assim, uns 300 metros de altura, tinha até uma garganta de um rio embaixo. E ele escorregou com o pé, e nisso que ele escorregou, ele não conseguiu fincar o machado direito, né? Ele diz depois que o machado, para poder segurar a pessoa, ele tinha que entrar 15 centímetros para dentro da pedra, e ele falou que só entrou 8 centímetros. E nisso que ele escorregou, ele realmente escorregou, e como ele escorregou, ele não conseguiu, né, enfincar o machado inteiro. Ele fincou só 8 centímetros do machado, e nisso ele ficou completamente pendurado, né, pelo machado, completamente pendurado, assim, uns poucos segundos, mas que seriam completamente suficientes para que ele caísse, né, e morresse. Naquela hora ali, ele já falou, ele pensou: eu morri, né, já era, é algo muito rápido. Mas ele conseguiu, ele teve tempo assim, suficiente, né, ele conseguiu botar o pé, enfim, conseguiu. Aí os outros 2 pessoas que estavam perto conseguiram puxar ele, segurar ele, mas assim, ele conseguiu sair dessa, né, ele ficou preso, diz ele. Os 8 centímetros não seguram nenhum corpo humano, né? E eu fiquei ali, não sei, 5, 8 segundos, né, pendurado por aqueles 8 centímetros, que depois ele foi entender, né, o que Swami materializou o vibhuti na ponta do machado dele. Então assim, é como que Swami sempre viajou no tempo, né, tanto para o passado como para o futuro, de informações da nossa vida. Bom, gente, então aqui eu queria só trazer algumas experiências, não vou me alongar muito também, algumas experiências que eu tive com Satya Sai que marcaram muito a minha vida, né? Então assim, eu acho muito interessante, eu gosto muito dessas histórias, né? Elas nos fortalecem muito, da gente entender essa importância que tem da gente estar aqui. E a primeira experiência que eu tive muito forte com Sai Baba, eu era criancinha, né, e eu tive um sonho. Foi um sonho engraçado. Eu tinha acabado de almoçar depois da escola e estava descansando no sofá e acabei pegando no sono, né? E foi um sonho muito esquisito. Eu sonhei que eu estava literalmente como essa imagem aqui, né? Eu tentei achar uma imagem como se eu estivesse ali literalmente num umbral, num inferno, né? Alguma coisa assim. E eu estava caminhando ali e falei: meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Eu criança, né, era um frio danado, era uma sensação muito ruim, uma energia muito ruim, né, quase não dava para enxergar muita coisa. E eu até conseguia assim, escutar, né, pessoas gemendo, né? Eu falei: eu estou no umbral, né? Na época estava até passando aquela novela, né, A Viagem. E aí eu falei: realmente, é como se fosse aquela imagem de lá. E aí eu fiquei desesperado, né, gente? No sonho eu fiquei assim, desesperado, muito atormentado. E aí eu não vi assim mais saída, né? Eu estava ali e falei: meu Deus, eu vou ficar aqui para sempre. Eu fui tomado por um medo muito grande. Só que em determinado momento, lá do alto do céu,
começou a clarear assim um pouquinho, começou a clarear, até que essa luz foi se tornando muito, mas muito forte, uma luz muito forte, um clarão que eu não conseguia quase enxergar. Aí quando a luz diminuiu um pouquinho, era exatamente essa imagem aqui de Swami, né, me abençoando de lá do alto do céu, né, e aí eu fiquei assim muito intrigado com aquilo, né, porque sonhar com Sai Baba, primeira vez que eu sonhei com Sai Baba, e aquilo ali significou muito para mim, né, inclusive essa postura que Swami fazia com as mãos, né, ela significa: por que temer se estou aqui? Né, e aquilo ali foi um bálsamo para mim, né, eu falei, nossa, realmente eu estava assim no poço, né, no fim não sei, no umbral literalmente, e ele apareceu para mim, né, fazendo isso. Então assim, eu guardo isso até hoje, né, essa experiência foi muito forte, eu criança, e isso me acompanha muito, né, de toda situação de medo, de dificuldade, eu lembro desse darshan, né, que ele me deu. Isso é o sonho, né, com Sai Baba. Ele diz que não é sonho, né, ele realmente aparece para a gente. E aí eu queria falar um pouquinho só da minha experiência que eu tive na Índia, né, com Swami. Fui em Prashanti em julho de 2009, né, na ocasião do Guru Purnima. E assim, gente, é impressionante como que eu tinha 14 anos, né? Exatamente há 14 anos atrás. Então hoje eu estou com 28, né? Exatamente 14 anos atrás foi quando a gente teve, né, essa oportunidade. E assim, é engraçado que quando surgiu, né, essa ocasião dessa viagem, foi um alvoroço muito grande, eu acho que para todo mundo, né? Para quem foi, lembra. E porque principalmente porque a gente tinha a oportunidade de cantar para Sai Baba lá, né, na presença, cantar em português, e um grupo muito grande. Eu falei, nossa. E aí o engraçado é que eu fiquei com a sensação assim tão forte, né, que eu tinha que ir, e na época praticamente era impossível, porque a gente estava com uma dificuldade muito grande, né, financeira, a minha família. Mas assim, eu sentia tão forte que eu tinha que ir, eu falei, pai, eu tenho que ir de qualquer jeito. Eu acho que era até a Regina Matias, né, nossa querida irmã. Eu falei, olha, eu vou, nem que eu vá com a Regina, eu tenho que ir de qualquer jeito. Eu sentia isso muito forte dentro de mim, né, eu tenho que ir. Se ninguém puder ir, por favor, deixa eu ir, né? E aí, gente, né, como sempre é incrível, né, tudo relacionado a Swami, assim, muito próximo da viagem, saiu, né, uma causa que acho que meu pai estava trabalhando, até da família, né, do Dudu, do irmão dele que faleceu, e saiu naquele momento ali uma causa, nos 45 do segundo tempo, saiu essa causa em que, né, saiu o recurso para que a gente pudesse fazer essa viagem. E aí acabou que foi todo mundo, né? Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, a Nanda e o Dudu, meu cunhado, né? Então acabou que só iria eu, mas foi todo mundo. E aí, gente, assim, eu posso dizer que com certeza absoluta foram os dias mais felizes da minha vida, né? Foram 20 dias que a gente passou lá, e assim, foram experiências que não tem como a gente colocar em palavras, né? O tão profundas e importantes que elas são e foram para a minha vida, né? Eu carrego com muito carinho isso até hoje, né? A importância de ver. E assim, isso foi em 2009. Em 2011, Swami já deixou esse corpo. Então, se eu não fosse ali naquela época, eu não teria outra oportunidade, né? Por isso que eu acho que eu senti aquilo tão forte, né? E acabou feito todo esse movimento. E as duas coisas que aconteceram comigo, né, mais marcantes lá, foram que a primeira, na verdade, assim, numa concentração, uma dedicação tão grande, né, em querer ver Sai Baba, assim, que eu não queria perder nenhum darshan, né? Eu lembro até hoje, inclusive, o primeiro darshan meu, estava até falando isso ontem, né? A primeira coisa que eu queria fazer quando deixou as malas, eu já fui correndo querendo comprar roupa, né? Aquela roupinha branca, igual aquela foto ali que vocês viram, comprar roupa urgente. E beleza, eu estava vestido, eu já fui, me enfiei na fila lá do darshan da tarde, né? Almocei e já fui para a fila do darshan da tarde. Eu estava até sozinho, se não me engano. A fila aqui, eu não queria nem saber, eu queria ver Sai Baba
o mais rápido possível, né? E aí me enfiei naquela fila, e ali, assim que abriu para a entrada do ashram, eu lembro que eu corri assim, é muito engraçado, gente, é como se fosse igual eu e a Nanda, a gente foi para um show aí de um cantor, aí quando abriu o portão a gente saiu correndo para tentar ficar o mais próximo possível do palco, né? Foi a mesma coisa, eu corri assim desesperadamente para ver o mais próximo que eu podia ficar de Sai Baba. E assim, foi engraçado isso, né? Eu guardo isso com muito carinho. E foi assim, o primeiro darshan, né? É uma sensação, chega a ser até esquisita, né? Você fica assim, né? Principalmente para mim. Eu falei, poxa, eu tô vendo aqui Sai Baba pela primeira vez. Eu vejo os quadros dele, eu vejo tanto falar sobre ele desde que eu nasci. E eu tô vendo ele aqui agora. Então fiquei assim muito emocionado, né, com aquilo. E aí, gente, eu fiquei nessa pegada mesmo, né? Eu não queria perder nenhum darshan. Eu queria estar ali e aproveitar cada segundo, né? Teve até a ocasião que os meus pais eles foram para um templo, né? Conhecer um templo. Esqueci o nome do mestre. Acho que foram até outras pessoas que estavam também. Foram fazer essa viagem para conhecer esse templo e era uma viagem de um dia todo. Hã? Você não foi, viajou. Você não estava agora quando foi. A Nanda estava e você não. Meus pais falaram, a gente vai lá fazer essa viagem para o templo, né? Acho que era Ramana Maharishi, não sei. Foi uma excursão, né? Isso. E aí, mas ele falou para mim, eu falei, não vou perder o darshan. Eu quero ficar aqui, eu quero ver Sai Baba, eu não posso perder nenhum darshan, né? Eu fiquei com aquilo. E aí, gente, mais a história, beleza, só para contextualizar, né? Mas teve um darshan que eu perdi. Mas foi uma causa muito boa, né? O Dr. Sarapavan, que ficou uma vez na nossa casa quando veio ao Brasil, ele convidou a gente para visitar o hospital de Prashanti, né? Aquele que a gente viu aqui as fotos. E nisso eu falei, poxa, eu fiquei triste, mas não tem como, né, recusar um convite do Dr. Sarapavan e para visitar o hospital, né? Não, eu vou, né? Eu tenho que ir. E aí eu fui com o coração apertado, mas fui, né? A gente foi assim com o coração apertado. Ah, beleza, gente, no meio do caminho, a gente de carro, né, indo com ele, a gente de carro. Aí do nada, o Dr. Sarapavan diz assim, vocês são uma família muito abençoada mesmo. E ele apontou, isso na estrada, né? Ele apontou, a gente estava indo para cá e tinha um carro vindo, ele falou, olha ali o carro de Sai Baba. E era exatamente como se fosse essa foto aqui, né? Eu tentei achar uma foto assim, passou, o carro não estava rápido, né? Porque não anda muito rápido. Mas assim, eu falei, na hora eu vi aquilo, eu tive o darshan de Swami, né? Mesmo no dia que eu iria perder, né? Eu tive o darshan dele no meio da estrada, deu para ver ele sentadinho, com o cabelinho lá, passando no carro. Então isso assim foi muito... são coisas muito simples, né? Mas é a bondade do mestre. E aí foi isso, a gente fez essa visita no hospital, foi muito lindo, muito bacana, né, inesquecível. E aí, gente, essa foi né, para mim, assim, até hoje, a minha experiência mais forte com o Swami, né, foi quando teve um sorteio para ver, sorteava um número para ver quem iria ficar mais próximo dele, né, para assisti-lo, né, passando ali, quem iria ficar mais próximo. E aí, nesse dia, eu já comecei a me sentir muito nervoso, né? Eu fiquei muito ansioso naquele dia. E eu fui vendo que ia se aproximar a hora ali do sorteio, né? De botar a mão no saquinho para pegar o número. Eu comecei a ficar muito nervoso, muito ansioso. E aí chegou a hora do sorteio, beleza. Eu botei a mão no saquinho e na hora não queria nem abrir a mão, né? Para ver qual que era o número. E quando eu abri, era o número 1. Falei, caraca, gente, não é possível. Ou seja, eu ia ficar ali, não ia ter ninguém na minha frente, porque são muitas pessoas, né? São milhares de pessoas. E foi a primeira e única vez que realmente eu vi Sai Baba passando ali na minha frente, sem ninguém, né? Era eu e ele. Então, assim, gente, aí a partir dali, dali já seguiu todo mundo em rumo ao darshan, né? Aquela visita. E eu já fui assim, não sei o que me deu, eu fiquei numa ansiedade muito grande. Eu já comecei a fazer assim, muita oração, comecei a orar muito, me concentrei muito, né? Eu falei, Swami, por favor, eu quero que seja uma experiência, né, muito boa,
E aí realmente, gente, assim, o caminho todo a gente sentou, e aí você senta lá e você fica, às vezes, horas, né, esperando começar. Eu lembro que eu sentei e eu fiquei, assim, muito concentrado, né, eu ficava repetindo mantra, eu ficava realmente concentrado e conversando com o Swami. Eu conversei muito com ele naquele momento ali, né, eu pedi muito para que ele me desse, porque a gente sempre escutou muita história, né, muita coisa que acontece com as pessoas, mas eu falei, Swami, por favor, me mostre que você realmente sempre me escutou, né? Me mostre de alguma forma, de qualquer forma, me mostre, por favor, que você, sempre a vida toda você me escutou, né? Todas as vezes que eu orei, que você estava lá, eu fiquei com aquilo assim, repetindo, né, dentro de mim o tempo todo. E aí, gente, ele entrou, começou o darshan, muito nervoso, começou o darshan, e ele passou assim, nada, beleza, passou ali, mas foi maravilhoso poder vê-lo assim, né, tão perto, sem ninguém na sua frente. Ele passou e foi para lá, e aí senta e fica lá na frente, né, exatamente como essa cadeirinha aqui. E aí, aí começou os cânticos, né, devocionais, igual a gente tem aqui, os bhajans, né, eu cantando, e eu continuei fazendo muita oração, pedindo, né, que ele me demonstrasse de qualquer forma, que ele me escutava, né, eu pedia bastante isso para ele. E aí, gente, eu via praticamente, ele estava me ignorando completamente. Eu falei, poxa, nem olhar ali praticamente para onde eu estava sentado, ele olhava, né? Parecia que ele estava desviando mesmo, ele olhava, se eu estava mais ou menos aqui, né? Ele estava olhando só para aquele lado lá, nesse darshan. Falei, caramba, gente, aí começou a bater, né, aquela ansiedade cada vez mais forte, né, e já acabando o darshan, falei, meu Deus, e ele olhando para lá, assim, como se eu não existisse ali, né. Bom, gente, aí em determinado momento, né, simplesmente, ele olhando para lá, ele pegou e fez assim, fez exatamente, eu tentei achar a foto assim, o máximo possível parecida, e foi assim, a foto que eu mais achei parecida, ele olhando lá para o outro lado, eu aqui do outro lado, ele olhando para lá, ele olhou e, assim, ele não me procurou, né, ele daqui, ele fez assim, olhou para mim, sorriu, como aqui, e levantou a mãozinha assim, e abaixou. Aí eu desabei, né, a chorar, foi muito forte, as pessoas não entenderam nada, né, porque eu não falei isso com ninguém, mas eu comecei a chorar muito, né, eu falei, nossa, assim, sem palavras, né, gente, eu não conseguia parar de chorar copiosamente, as pessoas não entenderam nada. O que houve, Vitinho? O que houve? Eu nem conseguia responder, não queria falar nada, né, fiquei ali muito emocionado com aquilo, e a gente saiu, né, e realmente, assim, eu guardo isso até hoje muito forte dentro de mim. E aproveitando rapidamente, né, gente, a minha mãe também, ela teve a oportunidade de ficar na primeira fileira em determinado darshan. Engraçado que ela fez a mesma coisa que eu, né, ela ficou com aquele sentimento de que queria uma resposta de Swami, que queria que ele fizesse, demonstrasse de alguma forma que ele estava ali presente. E ela ficou ali cantando japa, ela falou que ficou ali com japa, comendo japa com a mão. Pedia para ele. Se o senhor estiver me ouvindo, quando o senhor passar, olha para mim, só para eu saber que o senhor me ouviu. Exato, aí a minha mãe ficou fazendo isso aí, né? Praticamente desse mesmo, né? Que ele olhasse para ela, que demonstrasse que ele estava ouvindo. O dela, eu acho que assim foi até mais, nossa. E aí começou o darshan, ele veio de lá, e aí, gente, ele simplesmente pediu, ele faz assim um sinal com a mão, ele pediu para o Seva parar, a cadeira virou em direção à minha mãe, ele olhou dentro do olho dela e fez exatamente a mesma coisa, abençoou ela, só que nessa hora, assim, ela foi, né, uma energia tão grande, e só que o dela, né, o meu, ele estava assim, como daqui lá na parede, o dela era daqui, eu e a Thalita, né, ele levantou a mão, abençoou ela e ela meio que desmaiou, ela só lembra dela acordando com as pessoas encostando nela, né, Sairan, o que houve? Rapaz, você não viu? O Swami te abençoou, parou na sua frente, te abençoou, e ela acordou com todo mundo encostando nela, né, Sairan, tentando pegar um pouco da energia, né. Então, assim, gente, foram as 3 experiências, assim, pessoais, né, que eu acho que muito bacanas,
que a gente guarda com muito carinho. Essa aqui também eu quis trazer porque é recente, né? É uma experiência muito linda também, e que aconteceu com a mãe do Dudu, né, do meu cunhado, a dona Euridice, e que assim eu achei interessante, né? Todos nós ficamos assim, achamos muito interessante, porque é uma pessoa que não é ali, né, devota de Sai Baba, né? Não tá assim, não frequenta centro, né? Não participa tão ativamente, apesar que ela tem foto de Sai Baba em casa, né? Mas ela, o interessante é isso, ela é uma pessoa que, sim, se você perguntar para mim, poxa, uma pessoa que você imagina, assim, que você pensa que, né, que tem amor, que segue os ensinamentos de Sai Baba, ela me vem muito à cabeça, né? A dona Euridice é uma pessoa assim que você nunca vê ela reclamando de nada, né? Eu nunca vi ela criticando ninguém, é uma pessoa completamente amorosa, compassiva, né? Então assim, eu falei, poxa, isso é muito bonito, né? E aí, gente, a história é a seguinte, é rápida. Ela foi no mercado fazer compras, né? E a moça do mercado deu as sacolas do mercado para ela. Sacolas do mercado, ela pegou e começou a empacotar as compras do mercado, empacotou tudo, né? Empacotou todas as compras e foi embora. Qualquer coisa até me corrija se eu estiver mudando alguma coisa assim. E quando ela chegou em casa, que ela foi tirar as compras do mercado, ela tirou tudo, né? E ela já ia jogar o saco ou para reciclagem, ou para guardar, ou ia jogar fora. Ela guardou o saco, ela dobrou. Ah, ela dobrou o saco, né? E guardou. Sim. E depois, gente, quando ela pegou aquele saco novamente, né? Que ela abriu aquele saco, ela falou, ué, tem alguma coisa aqui. E quando ela abriu o saco, tinha essa fotinha aí de Swami. É uma fotinha assim, vocês podem ver na minha mão ali, é uma fotinha desse tamanho. Essa aqui é a foto original, né, na direita, mas é uma fotinha assim desse tamanho, né? E é algo assim, poxa, foi né, a família toda, todo mundo se ligando, todo mundo assim, ficamos muito emocionados com aquilo ali. Isso foi recente, né? E aí, Vitor, ela colocou no quarto do filho, e aí ficava lá na cama dela. Depois de algumas semanas, meses, a foto... Não, recentemente, tem isso também, gente. A foto, engraçado, a foto não está mais lá agora. Ela deixava colada no quadro do filho dela, né, falecido, e recentemente a foto desapareceu, né? E realmente a gente sabe de muitas histórias em que Swami, ele dava algum objeto, ou concedia alguma coisa e depois ele tomava, né? Bom, gente, já concluindo, eu sei que já estendeu um pouquinho, né? Assim, essa última fase da minha vida, eu sempre pedi muito para Swami, né? Tudo que aconteceu comigo, eu sempre passei a pedir muito a Swami que eu tivesse uma participação ativa, né, na sua missão, que eu tivesse, de alguma forma, eu tinha esse sentimento, eu fiquei com esse sentimento, né, que eu pudesse, que ele me desse alguma oportunidade de poder estar, né, cada vez mais de forma direta servindo a ele, né? E foi uma experiência também muito emocionante para mim, em que eu estava muito com esse pensamento. E um belo dia no trabalho, assim, de tarde, o meu telefone toca, né? E aparece o nome lá, Serginho. Aí na hora eu já falei, me veio a primeira coisa na cabeça, me veio isso, né? Swami, para te dar alguma coisa que, né? Eu estava com esse sentimento muito forte. E aí eu atendi e era justamente isso, né? Era um convite para fazer parte do Conselho Nacional da organização, né? Na área de mídia, né? Que é uma área da organização que tem o objetivo de trazer, né, serviços que acontecem no Brasil em nome da organização, né, e para divulgar esses serviços, para que as pessoas possam se inspirar, né, cada vez mais nessas atividades. Então isso assim foi muito forte para mim, né? Era exatamente essa oração que eu fazia: Swami, me coloco à sua disposição, me coloco a seus pés, né, que o Senhor possa me colocar cada vez mais em suas atividades. Essa foto aqui, inclusive, é do congresso que a gente teve agora, em abril, um congresso maravilhoso também, né? E isso aí é o Conselho Pleno, né? Eu já estou no terceiro ano, né? Foi renovado, e eu continuo nessa área de mídia. E assim, gente, é interessante que é muito bom você estar participando de algo ativo, assim, né? E seja no centro, seja na organização, mas você estar em contato com
com a mensagem de Sai Baba, você está podendo servir a ele, eu acho é muito bacana, porque você está o tempo todo trabalhando, você está pensando nele, e a gente sabe como é para fazer uma Kanda Bhajan, para fazer o que for, você está o tempo todo pensando na mensagem, você está pensando nele, né? Então assim, é por isso, e eu realmente vejo hoje em dia, o como que isso assim, para mim é um sadhana, né? Uma prática espiritual muito bacana, muito boa, porque é uma forma de você trabalhar, de você produzir, e você está muito conectado ao mesmo tempo. Bom, gente, é basicamente isso, né? Desculpa se eu me alonguei muito. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar agora ou depois também, né, a gente está aí. Eu gostaria muito de agradecer, né, essa oportunidade, né, da Fundação, a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês, de estar contando um pouquinho, né, da minha experiência, de histórias que me tocam muito, né, que eu guardo muito assim no coração. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário que queira fazer, senão a gente, né, vai para o lanche feliz. Só uma coisa, pode ficar aí. Eu queria só que a gente encerrasse, né, com essa oração que o Swami nos ensinou, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Só que aí, ele falou sobre isso, né, que isso não é uma mera oração. E quando a gente fizer essa oração, que a gente se concentre nisso aqui. Ao repetir a prece, se pensarem mal dos outros, ou olharem-nos com desprezo, se não puderem tolerar as diferenças de vestimenta, idioma, fé ou temperamento, jamais conseguirão promover a paz. Muitas vezes é coisa assim muito, né, você está às vezes andando na rua, você vê alguém, né, nossa, que vestimenta diferente, né? Você já tem algum pensamento. Então, que Swami nos diz, se não puderem tolerar as diferenças de vestimenta, idioma, fé ou temperamento, jamais conseguirão promover a paz. Seus corações transformaram-se em pântanos de ódio, cobiça e inveja. Mas a partir de hoje, enquanto suas línguas orarem pela paz, façam com que suas mãos se ocupem com o serviço e seus corações permaneçam em amor. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Samasta lokaha sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Jai Sairam.